Caras e caros participantes, sou a Valdirene Breda, doutora em Educação pela Universidade Federal de Pelotas e vou apresentar o trabalho intitulado Ensino Remoto Emergencial, Mudanças e Adaptações do Trabalho Docente na Pandemia. Este é um recorte de uma pesquisa de doutorado que foi orientada pela professora Maristane Polidori Zamperetti. E o objetivo do presente trabalho é apresentar aspectos que permearam o trabalho docente durante o ensino remoto emergencial brasileiro no ano de 2020, período da pandemia de Covid-19. E essa revisão sistemática da literatura faz parte do recorte da pesquisa de doutorado em educação, que buscou analisar o uso de redes sociais, aplicativos e plataformas digitais durante as atividades remotas. O delineamento metodológico da pesquisa se deu por meio de uma revisão sistemática da literatura, baseada em trabalhos publicados sobre o tema em questão. E o campo de buscas para esse trabalho se deu a partir da pesquisa de palavras-chave que pudessem abrir um panorama das investigações e estudos sobre esse tema, no período compreendido entre 2015 e 2021. E nos repositórios pesquisados, os escritores utilizados para as palavras-chave foram redes sociais e ensino remoto emergencial. Entretanto, pela escassez de trabalhos encontrados, foram ainda utilizados descritores tecnologias digitais mais ensino remoto emergencial, conforme demonstrado no quadro. E a questão teórica, né, segundo o que se viu nesse período, né, o novo coronavírus, cientificamente conhecido como SARS-CoV-2, causador da Covid-19, trouxe uma das maiores pandemias da história mundial. E pelas mutações que apresentou, na tentativa de diminuir o contágio do vírus, medidas de isolamento social foram adotadas, ocasionando o fechamento de serviços considerados não essenciais. E no Brasil, essas medidas foram adotadas a partir de março de 2020, abrindo espaço para atividades remotas em diversos setores. Na educação, se optou pela funcionalidade do ensino remoto emergencial. E o Rhodes, ele destaca, ele chama, né, e traz a denominação de ensino remoto de emergência. E ele destaca que essa é uma medida temporária, alternativa no sistema educacional, que ocorre em circunstâncias de crise e envolve formas de ensino totalmente remotas que seriam ministradas presencialmente ou combinadas de forma híbrida. O modelo segue as diretrizes do ensino presencial, mas introduziu nas atividades cotidianas de ensino aulas síncronas e atividades adaptadas para esses ambientes virtuais, além da criação de um plano pedagógico adaptado para que professores e alunos interagissem em ambiente online. O cenário educacional na pandemia foi desafiador para todos, principalmente pelo fato de que a incorporação das tecnologias digitais nas instituições escolares ainda é um problema na realidade brasileira, somado aos problemas de infraestrutura e falta de formação docente e problemas socioeconômicos de muitas famílias dos estudantes. As novas demandas para o fazer pedagógico se somaram às dificuldades existentes no cotidiano das escolas, além da ausência de planejamento. Houve diversas costuras pedagógicas no ensino, que vão muito além de um período de adaptação e entendimento das melhores ferramentas digitais. Os professores se reinventaram na pandemia, pois mesmo sem uma preparação adequada, houve uma busca incansável de meios que oferecessem o melhor para os seus estudantes. Então, a pandemia desencadeou o crescimento e utilização de plataformas digitais que não tanto as utilizadas como entretenimento, como Facebook, Instagram, WhatsApp, quanto aquelas pensadas para fins educacionais, como Teams da Microsoft, Google Classroom, Google Meet, Zoom, e entre outros. Os professores se transformaram em youtubers, gravando videoaulas, aprendendo a utilizar sistemas de videoconferência e plataformas de aprendizagem. E nesse contexto, né, o WhatsApp, que era um aplicativo que antes se associava apenas a uma forma rápida de comunicação, troca de mensagens, recados, ou marcação de reuniões ou lembretes individuais ou em grupos, passou a ser visto e usado com propósitos educacionais, proporcionando envio, recebimento e correção de atividades. E o Facebook foi usado como auxílio para o contato com os estudantes e responsáveis, assim como também para o compartilhamento de atividades, avisos e materiais estudados. Nas páginas das escolas, professores compartilharam links com os arquivos e atividades e materiais para o estudo, concentrando publicações acessadas por alunos e responsáveis. E a escola e docentes utilizaram o espaço para postagem de comunicados, imagens, vídeos e ações relacionadas às atividades da instituição.
E nas análises, né, dos trabalhos selecionados, foi possível perceber que os professores de todos os níveis e modalidades de ensino necessitam de capacitação e uma formação continuada que priorize o uso das tecnologias digitais na educação. Nessa perspectiva, há necessidade de definição de políticas e programas de formação e de capacitação para os agentes educativos. A pandemia de Covid-19 traz à tona a necessidade de que o trabalho do professor tenha um suporte de redes colaborativas profissionais, pois a capacidade de mobilização de redes e comunicação com outras pessoas é fundamental, principalmente quando todos encontram-se isolados socialmente. A sobrecarga de trabalho e a dificuldade de acesso e de uso dos recursos tecnológicos para fins educacionais se aliou à falta de capacitação dos usuários para enfrentar o cenário pandêmico. E nesse contexto, a sociedade vivenciou alterações em todas as esferas sociais e as dificuldades e desafios não podem ser direcionadas a fatores únicos, tratando-se de um cenário de múltiplas variáveis, tanto para alunos quanto para professores. É preciso destacar que há vários fatores de ordem socioeconômica e familiar que podem comprometer a aprendizagem dos sujeitos, principalmente no Brasil, em que o acesso para o ensino remoto não foi acessível para todos. Entretanto, apesar da temática das tecnologias educacionais ter sido incorporada à educação ganhando força com as aulas remotas, muitas práticas pedagógicas nesse contexto deram resultados satisfatórios. As tecnologias digitais têm sido muito mais que uma alternativa, pois o uso, mesmo nas condições enfrentadas, possibilitou que professores repensassem a sua prática docente. E ainda outras práticas resultaram no fato de que alunos foram autores e mediadores de todo o processo de ensino-aprendizagem, com estímulo para a autonomia e o protagonismo, e por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação nas práticas educativas. E mesmo com a existência de uma pandemia que atingiu a todos de diferentes formas, os caminhos utilizados possibilitaram o ensino e aprendizagem, mesmo pela necessidade de adaptação e desafios a todos. Então, nesse momento, né, se conclui que o ensino remoto emergencial trouxe uma realidade jamais conhecida social e educacionalmente, tanto para alunos e professores quanto para a sociedade de forma geral. Metodologias e práticas pedagógicas baseadas na comunicação virtual necessitaram ser adotadas para dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem, levando a uma nova forma de comunicação, organização e interação, antes utilizadas apenas na educação presencial. O contexto pandêmico resultou em significativas mudanças nas relações de trabalho, economia e educação, reconfigurando situações sociais que jamais foram pensadas, como o crescimento de serviços remotos. Além disso, as questões socioeconômicas são fatores que influenciaram na aprendizagem dos estudantes. E as diferenças e desigualdades desse aspecto na sociedade brasileira prejudicaram estudantes, principalmente na escola pública, que têm menos acesso aos recursos digitais e tecnológicos. Os estudos e publicações foram realizados a partir do ano de 2020, demonstrando que essa foi uma realidade jamais pensada anteriormente, assim como também práticas virtuais só foram utilizadas na educação pela necessidade do ensino remoto. E aqui eu trago as principais referências bibliográficas usadas no trabalho e deixo o meu muito obrigada.